Quero falar agora sobre renovação de contrato importante no Corinthians. Gustavo Henrique, cujo vínculo se encerra em 31 de dezembro, alinhou a extensão do contrato, que vai ter validade até 2027. Para isso, o Timão precisou reajustar o salário do zagueiro. Vale a lembrança de que o Gustavo Henrique chega ao Corinthians depois de passagem no Valladolid. Ele chega sem custos, até por isso o Corinthians precisou pagar luvas, prêmio pela assinatura do contrato. E o pacote Gustavo Henrique custa ao Corinthians R$720 mil mensais. O Gustavo Henrique só aceitou a renovação graças a um considerável aumento salarial. Não consigo precisar para vocês, mas posso garantir que por menos do que 850 mil não sairia negócio. Isso porque o atleta também era pretendido por outros dois times da Série A que já haviam feito proposta para a assinatura de um pré-contrato. A partir de 1º de janeiro ele se mudaria para outros times. Gustavo Henrique, que soma 54 jogos desde que chegou ao Timão, sendo 50 partidas como titular, 4 gols e 1 assistência, é hoje o zagueiro mais confiável do elenco corintiano. Só para completar, importante registrar que outros atletas do Timão, cujo vínculo se encerra em dezembro, ainda não tiveram seu futuro definido. Eu me refiro ao lateral esquerdo Angeleri, ao atacante Thales Magno, ao também atacante Ángel Romero e ao volante Maicon. Existe a chance de o quarteto não permanecer para 2026. A saideira sobre o Corinthians, Memphis Depay foi capa do jornal Marca na Espanha. Tudo por causa do interesse do grupo Pachuca. O Memphis já até chegou a revelar para o pessoal do Corinthians que foi procurado pelo dono do Pachuca, do Leão e também do Oviedo na Espanha. Mas ele assegurou para os dirigentes corintianos que prefere permanecer no Timão a aceitar a oferta para jogar em qualquer um desses 3 clubes. Quero falar agora sobre o Corinthians, dia D para o Transferban. O Corinthians tem feito uma série de movimentos na tentativa de convencer o Santos Laguna a aceitar uma proposta de pagamento de um valor alto à vista e o restante parcelado à dívida de R$41 milhões pela compra do Félix Torres. Enquanto não resolver essa questão, o Corinthians está impedido de inscrever atletas. E é aqui que vem a novidade. Conversei com uma pessoa bem próxima ao presidente Osmar Stabile e ela falou que para que o Corinthians consiga inscrever atletas a tempo, seria ideal que o Transferban caísse nessa sexta-feira, ou que pelo menos o Corinthians tivesse a palavra do Santos Laguna de que vai retirar esse pedido e essa ação na FIFA. Caso contrário, se deixar para segunda-feira essa negociação, a tendência é que o Timão não tenha tempo hábil para registrar novos atletas. A janela se encerra na terça-feira. O Corinthians trabalha em 4 frentes na busca por 4 jogadores. No atacante, pelo menos um ponta, mais um zagueiro e mais um lateral direito. As negociações só vão adiante se o Corinthians tiver pelo menos um aceno em relação ao Santos Laguna e há a preocupação de falta de tempo caso essa solução não seja encontrada nessa sexta-feira. Também por isso o Corinthians procurou a FIFA para tentar intermediar um acordo com o Santos Laguna. A ideia é mostrar para a FIFA que o Corinthians, sob nova administração, está tendo todo o cuidado do mundo e a responsabilidade para fazer essa quitação. A última das ofertas prevê o pagamento de 70% dos R$41 milhões à vista, mas ainda assim o Santos Laguna resiste a essa ideia. Hora de falar sobre uma boa e uma má notícia no Corinthians. Mateuzinho não tem lesão na coxa direita, ele sofreu apenas um edema na vitória do Timão por 1-0 contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, lá na Arena da Baixada. Essa é a boa notícia. E a má notícia é que, apesar de ser apenas um edema, ele não deve estar em campo no clássico desse domingo contra o Palmeiras, jogo super importante para o torcedor alvinegro, partida marcada para a Neoquímica Arena. A ideia é preservar o Mateuzinho com o risco de esse edema se transformar numa lesão muscular e ele aí ficaria de fora do confronto de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense marcado para o dia 11 de setembro. Tem mais uma informação importante no Corinthians. O Rayo Vallecano da Espanha entrou em contato porque quer Héctor Hernández. A ideia é contratá-lo por empréstimo, mas, segundo a imprensa espanhola, o Corinthians só aceita negociá-lo em definitivo ao custo de 2 milhões de euros. Confesso que me surpreendi com essa informação. A informação que eu tinha é de que o Corinthians estava louco para se livrar do Héctor Hernández e toparia, inclusive, continuar bancando os direitos de imagem. Só para você entender, quando ele chega ao Corinthians de graça, o Corinthians assume 500 mil de salário e mais 200 mil entre direitos de imagem e luvas. Se um clube brasileiro quisesse contar com Héctor Hernández, bastaria pagar esse salário, as luvas e os direitos de imagem seguiriam sendo pagos pelo Timão.
Só para completar, ainda sobre o Corinthians, registrar que a Corte Arbitral do Esporte adiou em um mês a sentença em relação a Matias Rojas, notícia extremamente importante. O Corinthians vai ser condenado ao pagamento de 40 milhões de reais e se essa condenação viesse ainda com o transfer ban em relação ao Félix Torres e o Santos Laguna, o Corinthians poderia até perder pontos na disputa. A saideira sobre o timão, Memphis Depay foi convocado para a seleção holandesa e enfrenta a Polônia e a Lituânia nos dias 4 e 7, nada que o impeça de enfrentar o Atlético Paranaense no jogo da volta na Copa do Brasil. Eu gostei, eu acho que foi um bom contrato para o Guinegão e é um bom contrato para o Corinthians, não é nada exagerado. Eu acho que o Corinthians precisava rever muitos contratos. Tem muito jogador ganhando absurdos no Corinthians e não deveriam. Eu acho que a gente tinha que rever isso e passar a encontrar jogadores que estão dispostos a ganhar menos também no mercado. Renovou o contrato do Guinegão. O contrato dele vai até o final de 2029. Isso é a gente está trazendo para vocês informações exclusivas. Eu gostei do aumento salarial que ele recebeu, porque foi bom para ele e foi bom para o Corinthians. Não achei nada exagerado. Também não acho que tem que ser exagerado, igual alguém falando, renovou por pouco. Não é que o Guinegão renovou para ganhar pouco. É o Romero que ganha muito. Entendeu? Desde que o Duílio, lunático, porque o Duílio é outro louco, né? É outro camarada... Não, louco, o Augusto é lunático, o Duílio é fraco também. Sei lá o que eles são. Desde que o Duílio assumiu, né, o Corinthians, que ele traz o Romero de volta, ele dá um salário absurdo pro Romero. Então assim, não é que o Guinegão tá ganhando pouco, é o Romero que tá ganhando muito. Não é o Guinegão que tá ganhando pouco, é o Thales que tá ganhando muito. Não faz sentido. É melhor a gente apostar mais na base do que ficar usando esse tipo de jogador que ganha muito e não joga nada, não entrega nada. Esse negócio de, o Guinegão tá ganhando pouco. O Guinegão ganhava 20 mil reais por mês. Seria um sonho para qualquer brasileiro hoje, né? Eu não tenho uma pesquisa, mas qual a porcentagem de brasileiros hoje que ganham 20 mil por mês? Então ele ganhava 20 mil por mês. Futebol é outra realidade, eu sei disso. Só para vocês terem uma ideia, já de início teve o salário dobrado. Então já para começar a brincadeira, ele já começa com 40. Então você imagine como é que tá o Guinegão, né, cara, que ganhava 20, vai passar a receber 40. E aí depois vai aumentando conforme o número de participação dele em jogos, o número de participação dele em gols, e vai aumentando, e aí independente de qualquer participação em gols ou em jogos, anualmente já vai aumentando também o contrato dele. Então vai para 50, depois 70, 90, 120, enfim, vai ficar ali aproximadamente nesse valor. Eu gostei, eu acho que foi um bom contrato para o Guinegão e é um bom contrato para o Corinthians, não é nada exagerado. Eu acho que o Corinthians precisava rever muitos contratos. Tem muito jogador ganhando absurdos no Corinthians e não deveriam. Eu acho que a gente tinha que rever isso e passar a encontrar jogadores que estão dispostos a ganhar menos também no mercado, não é? Então, assim, gostei da renovação, vai até o fim de 2029, tá? E é um jogador que vai ter uma multa agora mais alta, né? O Corinthians, internamente, conversando com pessoas, a multa é mais de 100 milhões de reais para o Brasil, para fora é sempre aquelas multas astronômicas, né, que ninguém paga. Assim, eu acho que o Corinthians fez o certo, aumentou, mas não aumentou muito, e o jogador passa a ganhar aí um salário aí mais interessante, né, para a carreira dele, interessante também para o Corinthians. Cara, veio num bom momento, né, a renovação do Guinegão, veio num bom momento, porque ele tá aí jogando bem, são 3 jogos, 2 ele jogou muito bem, que foram contra a Bahia e contra o Vasco. Ele não jogou tão bem contra o Atlético Paranaense, que foi o jogo que ele foi a maior estrela. O jogo que ele joga menos, é incrível o Guinegão é imprevisível. O jogo que ele joga menos é o jogo que ele é a grande estrela. Porque no jogo contra o Vasco tivemos outros gols. No jogo contra o Bahia, perdemos. Mesmo ele jogando bem os 2 jogos. Nesse jogo que ele não joga muito bem, ele faz o gol da vitória. Só ele, 1-0,
Só o Guinegão cheio de paixão. Vem no bom momento, são 3 jogos, 3 gols, né? 3 jogos que ele vem jogando bem, 3 gols. O Guinegão, meu amigo, está voando, voando, voando. Esse é o Guinegão cheio de paixão, tá? Para marcar, para marcar, para marcar. E ele marca mesmo. O Guinegão tem voado aí com a camisa, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista. E a gente está feliz da vida com o Guinegão cheio de paixão. Guinegão é exemplo de jogador com custo-benefício, Samir, exatamente. Exatamente. O Guinegão nunca vai ser craque. Ele pode evoluir um pouquinho, mas ele vai ser sempre isso daí. Cara, então a gente tem que tomar cuidado também para não... Sabe, o Di Paula trouxe a informação que o Corinthians está dando uma segurada no Guinegão, evitando entrevistas, para evitar um deslumbre, né? Eu acho que isso passa também pelo salário. Então é pés no chão ainda com o Guinegão. Em breve ele volta a ser banco no Corinthians, porque o Memphis e o Yuri são os titulares, não tem jeito. E ele não tem característica de jogador de beirada, nem ele, nem o Memphis e nem o Yuri. Então não vai ter uma mudança de esquema para jogar os 3 juntos. Não vai. É bom a gente já refletir sobre isso, gente. Entendeu? É bom a gente refletir, porque a gente entende de futebol. Não vai ter Guinegão, Yuri e Memphis. Pode ter numa circunstância. Corinthians perdendo, precisando de uma abafa. Agora, time titular não vai ter, porque o Guinegão não tem característica para jogar pelas pontas. O Yuri também não. Você abriu o Guinegão de um lado, o Yuri muito menos. E o Memphis muito menos também, porque ele não tem pegada. Então a gente tem que ir devagar, mas eu gostei. Eu achei que os valores foram honestos, justos. Os valores do Guinegão. Os valores para o Guinegão e para o Corinthians achei bem honesto, bem justo. O Lucas Santos, sabe quanto será o valor do Master? Estamos recebendo menos da metade do Flamengo com a Betano. 668 milhões ano deles contra 103 milhões ano nosso. Para mim, a mesma lógica dos name rights. Até ontem era bom, mas hoje está defasado. Cara, vamos lá, né? O Corinthians está negociando os name rights. Tem empresas interessadas. Uma delas é uma Bet grande. E o Corinthians está conversando num valor de 700 milhões por 10 anos. A gente está falando aí de 70 milhões por ano. A questão dos name rights da Arena. Algumas coisas que eu quero pontuar diferente do que eu trouxe ontem com exclusividade, né, que a gente falou hoje na hora do almoço. Uma das empresas quer ficar não só com os name rights, como também com a camisa do Corinthians, o patrocínio Master. Essa é uma bet. Eu não sei se o Corinthians vai priorizar outro segmento, outra marca, né? E realmente outro segmento antes de fechar com alguma bet. Hoje o Corinthians tem em mãos uma proposta de uma bet para fechar os name rights da Arena e a camisa do Corinthians. A patrocinadora Master do Corinthians já está sabendo o que está acontecendo e já diz que vai cobrir a proposta do Master. Então, assim, algumas coisas precisam ser alinhadas. Porque vamos supor que uma bet consiga fechar os name rights da Arena e não fica com a camisa. Ficaria uma situação meio estranha, porque eu não sei como que resolveria isso. Vocês podem até dar a opinião de vocês, porque o programa é nós, meu irmão. É nós, não é só eu, é nós. Então vocês podem estar dando a opinião de vocês, mas não ficaria estranho, por exemplo, vamos supor, Betano, Arena Betano, e na camisa Esportes da Sorte. Estranho, não é? Então, assim, tem muita coisa que precisa ser alinhada, são conversas, né, que estão no início. E o que eu apurei mais, de ontem para hoje? A Neoquímica Arena tem a Hypera Pharma, que, né, é a farmacêutica aí, que é, né, a empresa da Neoquímica Arena, da Neoquímica, desculpa. Ela, por contrato, tem o direito de cobrir a proposta. Eu, sinceramente, a minha torcida é para que a Neoquímica cubra, né, a proposta e permaneça lá. Para a Neoquímica
Para Neoquímica, cara, seria ótimo para o Corinthians também, né? Tudo bem que a empresa que fosse fechar ia ter que pagar a multa da Neoquímica. Eu acho que agora não importa nem muito a multa, porque uma empresa que vai pagar 700 milhões, 800 milhões, enfim, um valor muito alto, não deve estar muito preocupado com uma multa de 50 milhões. Então, acho que a multa não é nem problema. A questão é que, para o Corinthians ter o nome da Neoquímica, não mudar o nome de novo seria bem melhor, né? E não ter o nome de uma Betia feia, né? Que aí seria melhor ainda, melhor ainda. Eu não sei se algum estádio do Brasil, dos clubes grandes, tem nome de Bet. Depois vocês falam para mim aí se tem, porque São Paulo é Morumbis, né? Allianz Parque não me recordo aí se tem alguma coisa nesse sentido. Assim, eu não curto a ideia do nome de Bet, tá? E sinceramente eu aceitaria ganhar até um pouquinho menos para não ter a Bet, que é o que eu vivo no meu canal. Eu ganho menos de patrocinadores para não ter a Bet. E se eu tivesse Bet, ganharia muito mais. Só que é uma posição minha, né? São valores, né, que eu não negocio. Mas, enfim, o Corinthians é o Corinthians, eu sou eu, né, velho? Apesar de a gente ser torcedor do Corinthians, você vê, né? A gente não é dono do clube realmente. Se ele quiser fechar Bet, vai fechar Bet. Fica essa questão estranha, né? De hoje ter uma Bet que fez proposta pela camisa e pelo estádio, mas a Esportes da Sorte já cobre a camisa. E aí não dá, se a Esportes da Sorte por contrato pode cobrir a camisa, a gente como é que vai ter uma bet na camisa e uma bet no estádio? Entendeu? Bet balanço, meu amor. Né? Aí não dá. Eu ganharia muito prestígio se cobrisse o valor. Cara, a Neoquímica nunca deu problema pro Corinthians. Eu acho que seria interessante a gente ter a Neoquímica, né, permanecendo, a gente manter o mesmo nome, seria bem bacana. Só para vocês terem uma ideia, né? Hoje a Neoquímica Arena, hoje a Neoquímica Hypera Pharma paga 18 milhões por ano. O contrato que para mim foi muito bom na época, foi muito bom, era pandemia, a realidade do Brasil era outra, não existiam as bets, a realidade do mercado era outra, tanto que ninguém criticou na época quando o Corinthians fechou o contrato de 300 milhões. Era um baita de um contrato. Ninguém criticou, 300 milhões, pandemia, foi ótimo. Só que agora ficou defasado. Eles estão pagando 18 milhões por ano e a gente está falando num valor que o Corinthians está almejando de 70 milhões. Eu acho que dá até para pegar mais ainda, tá? Dá até para pegar mais. Então, assim, o pessoal perguntando, Ananias, sabe, vamos trocar? Cara, é uma situação que a gente tem que aguardar. Tá bem no começo ainda, né? As conversas estão rolando, estão acontecendo. Vamos esperar, vamos ver que o Corinthians tem, né, a fazer aí nos próximos passos, né, em relação a essa questão envolvendo aos Demerides, tá?